Começando a terceira parte da aula de hoje. E aí, responderam ou não responderam o que eu pedi? Então, se vocês responderam tudo isso e tiveram 0 ou algo próximo a 0, significa que vocês são pessoas bem seculares. Eu acredito que alguns de vocês sejam. Contudo, quanto mais próximo de 8, menos seculares vocês são e vocês têm um pensamento mais religioso. Deixa eu chutar para vocês. Eu chutaria que em média vocês fizeram 4 pontos, tá? Pela minha experiência de aulas passadas. Não sei o que vocês acham. De repente comentem comigo isso no grupo e tal, etc. Seria interessante para ver a resposta, ok? Para quem tem curiosidade, eu, por exemplo, pontuaria o número 1. Seria mais próximo de ser secular. E pós-industrialização? Bah, professor, agora tu complicou. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos 20 anos, a economia, o desenvolvimento econômico, ele não tem se dado tanto sobre a ideia de se industrializar. Existe até um debate se o Brasil, porque o Brasil perdeu muito parte, economicamente falando, da indústria, ok? Então existe um debate se realmente nós deveríamos investir em industrialização ou uma economia mais criativa. O que eu quero dizer com isso? Hoje se pensa muito mais em economias de serviços criativas, startups, né? Que não é indústria, é justamente capital humano, pessoas sendo criativas, construindo uma economia criativa. Existe toda uma discussão sobre isso. E então, a gente tem que pensar que a pós-industrialização, ela traz isso, ou seja, nós tivemos um período da humanidade que a industrialização e a indústria é muito importante, mas agora, mais do que a indústria, é uma economia criativa, E isso faz com que haja, então, valores de autoexpressão, mudanças em relação a questões como a questão feminina, por exemplo. Tem alunas que estão fazendo essa disciplina que se importam bastante, alunos que vão trabalhar com feminismo. Seria interessante dar uma olhada. Então eu trago essa imagem clássica do we can do it, ou seja, nós podemos, de uma mulher fazendo aquele gesto tradicional dizendo, não, as mulheres também podem. As mulheres também podem produzir, podem trabalhar. Ok? Então, da mesma forma que eu fiz aquelas perguntas para vocês, gostaria que vocês novamente escrevessem, mas não agora para avaliar a secularização, e sim quanto vocês têm valores de autoexpressão. Da mesma forma que no exercício anterior, dê 1 ponto para cada pergunta que eu for fazer agora e a resposta for positiva, ok? Vamos lá. Homens são melhores líderes políticos do que mulheres? Sim ou não? Você está insatisfeito com a situação financeira do seu companheiro? Sim ou não? Mulher com filhos tem uma vida mais completa? Sim ou não? Continuando. Tem alguma restrição em ter vizinhos estrangeiros e homossexuais? Sim ou não? Uma criança necessita tanto de pai e mãe para crescer feliz? Sim ou não? Quando os empregos são escassos, os homens devem ter mais direito de se empregar do que mulheres? Sim ou não? A prostituição nunca é justificável? Sim ou não? Educação universitária é mais importante para homens? Sim ou não? E a democracia nem sempre é a melhor forma de governo? Sim ou não? Ok? Pensem um pouquinho aí, somem, deem um pause aí no videozinho. Novamente, o professor de vocês fez 1 ponto. Significa que eu tenho entre os meus valores mais de autoexpressão. Quem está mais próximo de 9, que era o número de perguntas, que eu realizei aqui, são pessoas que não têm tanto valores de autoexpressão. Hello, isso aqui não é nenhum
questionário de está certo ou está errado. É somente identificando a cultura. E o que é interessante, pessoal, que ele mostra no livro, e depois eu vou mostrar para vocês um site na internet onde vocês possam ver isso, é que ele vai mostrar justamente como os países pensam diferente. Essas perguntas que eu estou fazendo agora, por exemplo, para vocês, num país como a Arábia Saudita, comparem com um país como Suécia, tá? Só para fazer essa comparação, se vocês tivessem tempo e depois vai dar uma olhadinha se é parecido. A gente acha às vezes que o mundo está se globalizando, se aproximando culturalmente. Calma lá, não é bem assim, e os autores dizem isso, tá? Ou seja, existem enormes diferenças sobre essas perguntas que eu fiz para vocês quando aplicaram isso no mundo inteiro, tá, pessoal? Existem enormes diferenças a respeito disso, ok? Continuando. Diferenças entre secularização e valores de autoexpressão. Bom, com a saída então do homem do campo, houve uma mudança para uma sociedade secular em países com forte industrialização, tá? Como é que tu vê isto? Tu pega, por exemplo, os dados da PA de um país e aí tu pega assim, trabalhadores da indústria menos os do campo. Quanto mais essa relação for positiva, ou seja, houver mais trabalhadores da indústria e menos no campo, mais tu tá, num processo de industrialização. Agora, na pós-industrialização, dos valores de autoexpressão, são os trabalhadores do serviço menos os da indústria. Então, quanto mais houver trabalhadores de serviço e menos os da indústria, mais nós estamos provavelmente numa economia pós-industrial, segundo os autores, tá? Professor, como é que é no Brasil? Olha, pessoal, eu não sei exatamente a mão de obra. Eu vou chutar, e eu tenho um chute aproximado porque eu já estudei isso, tá? Hoje, provavelmente, os trabalhadores da indústria correspondam a cerca de, eu diria, 25%, tá? Talvez um pouco menos, 22% da população economicamente ativa brasileira. Estou chutando, tá? Mas é um chute aproximado. Menos os do campo. Os trabalhadores do campo hoje no Brasil correspondem mais ou menos a 15%. Então aqui nós teríamos 22 menos 15, cerca de 7%. Em países mais industrializados, como a Alemanha em algumas décadas atrás, provavelmente essa relação seria bem maior. Por exemplo, aqui teria 40% menos talvez 5%, né? Então 35%. Tá? Então aqui no Brasil essa não é tão proeminente hoje, essa diferença. Ok? Já foi mais porque a indústria brasileira já foi maior há 20, 30 anos atrás. Ok, pessoal? Depois, na pós-industrialização, vamos ver aqui, ó. Trabalhadores de serviço hoje mais ou menos correspondem a cerca de 65% da PA, se eu não me engano, menos aqueles 22% que eu falei da indústria, ou seja, nós temos cerca de, nesta fórmula aqui, mais ou menos, acho que 43%, essa seria a resposta, né? Então nós temos que ter bons valores de autoexpressão, segundo consta aqui em relação à teoria. Isso já nós estamos falando do século XXI, né? Então isso é importante a gente se dar conta. Zonas culturais. Apesar do desenvolvimento econômico, tá? E apesar de tudo isso que eu comentei agora, os autores vão dizer que existem lugares diferentes e isto vai influenciar a chamada zona cultural. Ou seja, uma coisa é tu avaliar esses valores a partir do continente americano ou da Europa Ocidental, ou se tu tá, por exemplo, no Oriente Médio, que tem a religião islã como um forte fator predominante, ou a religião hindu, mais ali próximo da Índia. O que esses clusters, chamado clusters em inglês, tá? Essas aglomerações culturais causam? Isso é bem interessante, eles analisam ao longo do livro, tá? Então,
essas zonas culturais pensam de uma maneira diferente, mesmo que economicamente, na teoria, tá, pessoal, existisse uma tendência maior a ter valores menos seculares, mas tem alguns que continuam com valores muito seculares, como a questão da religião islã, os islâmicos, os muçulmanos, ok? Então, isto é um fator extremamente importante. Então, professor, você está me dizendo que nem sempre aquelas fórmulas que o senhor disse em relação ali ao slide passado vão funcionar? Sim, estou dizendo isso. Estou dizendo, na verdade os autores estão dizendo, melhor falando, que depende de algumas características. Ah, professor, então não importa nada, o que importa é a religião. Não é isto, tá? Dentro dessas zonas culturais também há mudanças culturais. Não pensem que não existem diferenças culturais ou algumas aberturas, tá? Vejam o caso do Irã antes da Revolução de 79, né, para falar uns exemplos islã, e algumas mudanças que já estão acontecendo, tá? Mesmo no Oriente Médio. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há uns cerca de 3, 4 anos atrás permitiram as mulheres a dirigir na Arábia Saudita. Antes elas não podiam. Então algumas mudanças há, tá? Mas claro que dependendo do quadro ideológico, religioso que tu tiver, digamos assim, no teu país, isto vai influenciar e vai impactar, tá? Ele tem desenhos bem legais sobre isso, tá, nesse livro. Só que aqui eu não vou ter tempo de estar mostrando para vocês. Alguns clusters culturais, então, que estão mais próximos aqui, que é o cristão protestante junto com o cristão católico, mas são diferentes, tá? Vejam bem, são diferentes. Porque os protestantes, eles têm algumas considerações mais, na minha opinião, diferenciadas a respeito dos católicos, nesses clusters que eles examinam. E aqui os protestantes é bem diferente do que a gente tem, talvez, como protestante no Brasil, né? Porque no Brasil, muitas vezes, hoje, a religião cristã não católica é muito mais essas igrejas neopentecostais ou pentecostais, mas também com certa ideia de protestante, mas que tem até, digamos, são menos seculares do que os próprios católicos. Aqui eu acho que é um pouquinho diferente. Aqui esses protestantes são mais seculares que os católicos mais tradicionais, né? Os católicos mais tradicionais aqui seriam países como o Brasil e como, por exemplo, Espanha, Portugal, que tem uma forte influência católica, por exemplo. Tá? Também tem os hindus, né? Basicamente na Índia, enfim, em outros países também, o Islã, que é espalhado por vários países, tá? E esses países comunistas. Então não é só a religião, tem a questão, fator ideológico. Então aqueles países que eu falei para vocês lá no início da disciplina, da União Soviética e os países que experimentaram o socialismo, também têm valores culturais diferentes. Ou seja, este agrupamento, né, este grupo de países tem diferenças entre si nos valores culturais por essas características peculiares, comunismo e religião, ok? Alguns cuidados que eu quero que vocês tenham em relação ao exame dessa teoria. Não há uma linearidade no tempo, ou seja, ela não é tautológica. Eles não estão dizendo que nós, no futuro, daqui a, por exemplo, 200 anos, vamos ser totalmente pessoas com valores de autoexpressão e que a religião está morta, por exemplo. Não, eles não dizem isso, tá? Porque podem haver regressões, ou seja, até mesmo porque eles dependem muito da interpretação econômica. Economicamente a gente não sabe, eles não são economistas, né? Eles não sabem, e mesmo que fossem, mesmo o economista mais renomado mundialmente não sabe daqui a 50, 100 anos como é que vai ter a economia mundial, né? Nós estamos falando muito sobre a questão do colapso, né, do planeta, e talvez como isso vai afetar as gerações daqui a 10, 20, 50, 100 anos, tá? O esgotamento dos recursos naturais, né? E o quanto isso pode impactar economicamente, ninguém sabe. De repente nós podemos estar caminhando para um desastre completo daqui a 100 anos, tá? Então isso aí pode regredir de uma maneira muito forte, ok? Não há convergência entre culturas distintas. Como assim, professor? Eles não estão convergindo para mesmas culturas, tá? Esses clusters, eles caminham
em direções, às vezes, até mesmo opostas. Então, eles caminham dentro daquele cluster para um lado ou para o outro, mas, né, respeitando as diferenças culturais desses agrupamentos que eu falei para vocês, ok? Ou seja, vocês vão estudar isso em metodologia quantitativa. Há uma relação probabilística, ou seja, condicionante, mas não determinística. Exemplo, existe uma certa probabilidade do próximo campeão gaúcho, né, ser o Grêmio. Mas tá, vamos lá, ser da capital. Né? Na verdade, agora, nesse ano é 100%, porque afinal agora eu já estou sabendo que vai ser um Grenal. E, como nos últimos anos, eu acredito que o Grêmio vai ser campeão. Né? Acreditamos no Rio Grande do Sul, que é a principal força dominante do estado nos últimos anos. Então, pessoal, a gente sabe, né, independente da brincadeira aqui feita, que é improvável algumas coisas. Né? Quando inicia um campeonato gaúcho, é improvável que um time do interior vá ganhar um time da capital. Por quê? Porque nos últimos 50 anos, isso ocorreu 4 vezes. Então, se tivesse que apostar, a gente apostaria mais que seria um time da capital. Ou seja, a dupla Grenal, basicamente. Então, pessoal, é probabilístico, tá? Ele é condicionante. Não é que não possa haver casos que se destoem dentro desta teoria, tá? Isso aí é uma questão importante que a gente tem que falar sobre isso. Vamos dar um pause?